bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Cris e eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a nossa experiência de morar na França. No último vídeo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, eu contei para vocês um pouco sobre como foi o processo da nossa mudança, como surgiu a ideia, o que a gente veio fazer aqui e tudo que a gente precisou fazer antes de vir para cá. E nesse vídeo de hoje, então, eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi a nossa chegada na França e quais foram as primeiras providências que a gente tomou aqui em Bordeaux. Bom, se vocês assistiram o último vídeo, já sabem que a gente chegou aqui em Bordeaux há pouco mais de 2 meses, no dia 26 de fevereiro, ou seja, em meio à pandemia do Covid-19. Por conta disso, a gente precisou tomar uma série de medidas antes mesmo de vir para cá e também quando a gente chegou aqui. Como eu falei para vocês, a gente optou, por sugestão do pessoal do consulado, de vir para cá com a companhia aérea Air France e fazer a primeira parada já na França, não fazer escala em outro país antes disso. Então a nossa primeira parada aqui na Europa foi em Paris e depois a gente veio até Bordeaux. Em Paris, então, a gente deu entrada no continente europeu e passou pelo processo de imigração. Por conta da Covid, a gente precisou mostrar vários documentos, como o exame PCR negativo, o nosso visto, para demonstrar que a gente se enquadrava dentre os vistos que poderiam entrar na França naquele momento, e um formulário em que a gente declarava diversas coisas e assinava ao final. Nesse formulário dizia que a gente atestava que não estava com Covid, que não tinha sintomas de Covid, que a gente não tinha tido contato com ninguém com sintomas de Covid nos últimos 7 dias e nem com ninguém que estivesse com Covid, nos últimos 7 dias. Nesse documento a gente também afirmava que ia cumprir o período de quarentena de 10 dias, que eles estavam pedindo para todo mundo que entrasse na França fazer um isolamento por 10 dias, antes de, sair na rua, e qual o endereço em que a gente iria cumprir esse período de isolamento. Esse formulário, com essas declarações, tem disponível lá no site do governo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês para facilitar. E as instruções e restrições, para entrada na França, elas mudam constantemente conforme a evolução da pandemia. A última alteração foi feita agora recentemente e passou a valer a partir do dia 24 de abril. Mas é só acompanhar lá no site, tem as restrições direitinho para quem vem de cada lugar do mundo, Então, conforme o país de origem do passageiro, ele tem que seguir determinadas restrições, mas lá no site tá tudo sempre bem atualizado, então é só se basear por lá que tá tudo bem explicadinho. Tudo certo com a nossa documentação, então a gente chegou na Europa, pegou o nosso voo para Bordeaux e as nossas malas vieram direto para Bordeaux, então a gente não precisou pegar lá em Paris e despachar de novo. Então, quando a gente chegou aqui em Bordeaux, então a gente recolheu todas as malas. E como eu contei pra vocês, a gente trouxe 5 malas despachadas, mais 2 malas de mão e 2 mochilas. Então a gente precisava de um transporte até o apartamento que fosse grande e comportasse todas essas malas. Então para isso a gente usou o aplicativo FreeNow, que lá dá pra escolher direitinho qual tipo de carro, quantos passageiros, então dá pra pedir um carro bem grande, tipo van, pra levar várias pessoas, enfim. E aí a gente foi até o nosso primeiro apartamento. Chegando lá no estúdio, que eu já contei pra vocês lá no outro vídeo, a gente fez o pagamento final, das semanas que a gente ia ficar ali. A gente já tinha feito um depósito prévio lá do Brasil para garantir a nossa reserva, Então chegando aqui, a gente só fez o pagamento final, como seriam algumas semanas. Eles não nos pediram fiador, mas se a pessoa for ficar mais tempo, mais de 1 mês, 2, eles pedem fiador daí para alugar o apartamento.
E aí, como eu falei para vocês antes, a gente precisou fazer um isolamento por 10 dias, antes de poder resolver qualquer questão burocrática na rua. E aí, passado o período de 10 dias, então a gente começou a tomar as providências necessárias para a nossa real instalação aqui na França. Aí as primeiras medidas que a gente tomou foram contratar um plano de telefone celular, e aí a gente optou pela operadora Free, que aí cada um tem 80 GB de internet e ligações SMS ilimitados por R$ 11,99 por mês. Então foi o melhor custo-benefício que a gente achou. Além disso, a gente precisava então validar o nosso visto junto ao governo francês, confirmando a nossa chegada aqui na França, né? E fazer o pedido de permissão de residência. Isso é feito direto pelo site do governo, que eu também vou deixar o link aqui embaixo. É bem simples e é para te garantir todos os direitos como residente francês, inclusive o acesso ao plano de saúde do governo, né? E, inclusive, para esse plano de saúde, a gente precisou daí abrir uma conta em um banco francês. Como é que funciona esse plano de saúde? A gente faz a consulta com o médico e depois pede pela internet a restituição total ou parcial, conforme for o caso, né, do valor da consulta. E aí o governo te reembolsa naquela conta do banco francês. Então, para isso, a gente precisou abrir uma conta aqui. A gente já tinha aberto uma conta no banco N26, que é um banco online europeu, semelhante ao Nubank aí do Brasil, para a gente poder fazer transferência de valores, né, do Brasil para cá. Então a gente já tinha essa conta no N26, mas como ele é um banco europeu, mas que não fica na França, a gente precisou abrir também essa conta aqui na França para poder ter acesso a esse sistema de saúde. Depois disso, então, a gente solicitou o nosso ingresso no plano de saúde francês, que é o que vai nos possibilitar, inclusive, a vacina quando chegar na nossa faixa etária. E aí, depois disso, então, a gente começou a procura por um apartamento definitivo. Porque, como eu falei para vocês no outro vídeo, a gente não quis pegar um apartamento por 1 ano, né, fazer um contrato de aluguel de 1 ano à distância. A gente preferiu chegar aqui, se instalar e daí poder ver pessoalmente os apartamentos. E vou dizer para vocês que foi uma boa ideia, porque quando a gente começou essa busca por um apartamento definitivo, a gente observou, né, várias questões, dentre elas que eles aplicam muito golpe para as pessoas que estão procurando locação, então tem que cuidar bastante. O que eles fazem? Quando tu entra em contato, né, pedindo, gostaria de visitar o apartamento, né, e tal, eles te respondem dizendo que, normalmente a mensagem é sempre nesse estilo, tá? Dizendo que eles não moram na cidade e que eles só viriam pra cá pra nos mostrar o apartamento e que, então, por essa razão, eles solicitavam um depósito adiantado numa conta X, em que eles não iriam sacar. Isso seria abatido depois, quando a gente finalizasse o processo de aluguel, presumindo que a gente alugaria aquele apartamento, né, então. E não foi uma vez que a gente recebeu essa mensagem, eu acho que a gente recebeu essa mensagem umas 4 ou 5 vezes. E pesquisando na internet eu vi que é muito comum esse tipo de golpe aqui. Tem um site, inclusive, que denuncia, né, alguns golpes praticados aqui na França, e esse tem várias pessoas descrevendo o mesmo golpe, alguns inclusive com a mesma pessoa, né, e eles te mandam, junto com o e-mail, uma foto da identidade deles. E aí as pessoas comentaram nesse site que essas identidades tu acha facilmente no Google, que elas não existem de verdade. São fotos ilustrativas ali que tem na internet. Logo que a gente começou a receber esse tipo de mensagem, a gente se deu conta que poderia ser um golpe. Então a gente não acabou... Todos esses que nos mandaram esse tipo de mensagem, a gente acabou não levando adiante, né?
e até porque eles só levariam adiante se a gente fizesse esse depósito prévio, e a gente não ia fazer um depósito prévio pra quem quer que fosse, sem ver o apartamento, sem nada, né? Então aí a gente continuou na busca, né, para um apartamento. Então não foi muito fácil, porque daí a gente encontrava vários que eram desse tipo de golpe, e várias pessoas também sequer respondiam as nossas mensagens. Algumas pessoas que já moram aqui em Bordeaux há mais tempo comentaram com a gente que eles têm o costume de eles escolherem quem é que vai alugar o apartamento deles, né? Então, tu manda uma mensagem pra eles, eles não gostam muito da tua cara, eles nem vão responder. E se mais de uma pessoa visita o apartamento, eles é que escolhem quem é que vai alugar. Gostei mais desse, gostei mais daquele. Então, a gente meio que fica na mão dos proprietários, assim. E aí, quando a gente achou esse aqui, a gente veio visitar. E o proprietário foi um amor, assim, muito querido. E ele disse, gostei muito de vocês e tal, vieram umas outras pessoas, mas eu não tinha gostado muito deles, não sei o quê. E aí ele ficou de nos responder ainda no mesmo dia. Aí ele disse, não, só tem que ver com a minha mulher, porque não sei como é que é no Brasil, mas aqui na França quem manda são as esposas. E aí no fim do dia ele nos respondeu que tava tudo certo, enfim. E aí a gente deu andamento às questões mais burocráticas. E põe questões burocráticas nisso, vou contar pra vocês. Olha, se vocês acham que o Brasil é burocrático, a França é tanto quanto ou mais. Tem um calhamaço de documentos que eles tiveram que nos passar por conta da locação. No fim deu tudo certo, a gente deu muita sorte, porque o casal que alugou pra gente aqui o apartamento é muito, muito querido. E o apartamento é super completo, já tinha tudo, assim, tudo que vocês imaginarem. Tem Nespresso, torradeira, mixer, chaleira elétrica, panelas, formas, talheres, pratos, tinha tudo, assim. E eles inclusive nos deixaram de presente um vinho maravilhoso aqui de Bordeaux. Então a gente deu muita, muita sorte mesmo, porque não é muito fácil, assim, tem que persistir para conseguir um bom apartamento. Bom, então essa foi a parte toda burocrática e de documentação e a parte mais chata da mudança, digamos assim. E agora, então, nos próximos vídeos vou começar a contar pra vocês como é que é a vida mesmo aqui em Bordeaux. Se vocês me acompanham no Instagram, vocês acompanham o nosso dia a dia, né? E já viram um pouquinho aqui da cidade. Mas eu quero fazer vários vídeos mostrando assim mais a fundo as coisas, principalmente porque a previsão é que na próxima semana eles já retirem a restrição de deslocamento, né? Então pode ser que a gente já consiga ir para mais alguns lugares. Então, se tu gostou do vídeo, já dá um like aqui, te inscreve no canal e compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Beijo!